Mais dias de quedas no Bitcoin. E aí, o que nós devemos fazer nesse momento? Agora é a hora da gente vender, agora é a hora da gente se proteger. O que a gente deve fazer diante essas quedas que estão acontecendo nesse momento? Como que você deve se comportar diante desse cenário? Bom, Itelis na área, e na nossa análise de hoje nós vamos falar sobre isso. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Afinal de contas, eu trago um mega conteúdo aqui todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante. Mas não chega de papo, bora falar de um assunto extremamente sério antes da gente partir para os gráficos. Olha só, o Gabriel postou no grupo de alunos da carteira Rumo ao Milhão, agradecendo porque ele vendeu muitos ativos que ele tinha ali antes dele entrar dentro da carteira Rumo ao Milhão, e esses ativos nesse momento eles derreteram 70%, tá? É sobre essa mensagem aqui que eu estou falando. Primeiro ponto, Gabriel, parabéns, cara, o mérito é todo seu e não meu. Foi você, meu caro, que tomou a decisão de me escutar e fazer as suas vendas. Afinal de contas, quem apertou o botão de venda foi você assumiu a sua responsabilidade. Tudo que você fez foi pegar um direcionamento em cima de uma análise minha e você se protegeu diante disso. Então, parabéns, porque esse não é o momento das altcoins. E se você aí do outro lado ainda não entendeu isso, meu amigo, você vai ver o seu capital indo pro saco de uma maneira muito rápida. Essas quedas, elas ainda não acabaram. A gente ainda vai ter continuidade nessas quedas até que o mercado ele reverta, até que o mercado ele mostre o contrário. E nós vamos olhar para dados e nós vamos entender o porquê que a gente ainda vai ter mais quedas pela frente e no curto prazo a gente vai ter uma alta. Não acredite que essa alta ela vai ser infinita, porque ela simplesmente vai ser um respiro. A gente vai falar sobre isso quando a gente for olhar para o price action. Mas saiba que se proteger dentro do mercado financeiro é estratégia primordial. Você, como investidor, não tem que só saber comprar bem. Melhor, você tem que saber vender bem também. Porque senão, o seu tempo ele vai ser em vão dentro do mercado. Se você comprou, Bitcoin ficou rodando, está vendo as coisas revertendo diante da sua frente, meu amigo, vai chegar a um determinado ponto que ele vai voltar no custo que você pagou se você não comprou no fundo do mercado e você perdeu todo esse seu período. Então, sim, saiba se proteger. Não seja amador ao ponto de acreditar que a alta é infinita e que o mercado só vai subir e que o Bitcoin pode subir em linha reta. Ele não vai subir em linha reta. Os dados vão te apontar antes dele começar a subir em linha reta. E se você for um bom investidor, um bom analista, você vai conseguir pegar o timing disso daí e surfar essa movimentação. Bom, diante disso, quando a gente olha para o Bitcoin no curto prazo, ontem eu comentei com vocês que a gente tinha dois alvos, 0,382 de Fibonacci, 0,618 de Fibo, e no book de ofertas a gente tinha ordens dentro dessa região. Veja que a gente capturou as ordens aqui dos 64 e o mercado passou reto. A gente chegou nas ordens dos 55 aqui, o mercado foi lá embaixo, mas ele se segurou. A gente já está construindo um candle de reversão aqui. Porque essa região é uma região com interesse dos traders. Os traders vão entrar em posições dentro dessa região. Inclusive, a mesma Fibonacci que a gente traçou ontem, ela está marcando aqui ao fundo até onde que foi agulhada e a reversão, que foi nos 53 mil dólares. Nos próximos dias, nas próximas horas, na verdade, né, a gente está olhando para um gráfico de 4 horas aqui, provavelmente ao longo do final de semana, o Bitcoin ele vai vir fazer um respiro, ele vai vir entregar uma movimentação de alta. Por que isso vai acontecer? Primeiro ponto é porque a gente chegou em alvos de traders. Segundo ponto é porque a gente construiu divergência dentro do RSI. RSI está subindo, quanto a gente tem um topo mais baixo do que o topo anterior aqui. Isso significa que a gente vai ter um interesse dos traders no curto prazo entrando em posições agora. Ao menos que o panic sell ele seja muito forte para ele continuar aqui em linha reta. Mas ele não vai continuar em linha reta, porque o mercado ele sempre anda em ondas. A maior probabilidade está nas ondas e não na linha reta. Diante disso, a gente entende que o Bitcoin ele vai entregar um respiro aqui no curto prazo. Isso quer dizer que a gente já vai voltar a subir, que a gente vai buscar os 70 mil dólares novamente. E você vai ver, as pessoas vão ficar super otimistas, super confiantes, como elas ficaram nesse período.
E foi exatamente nesse período, exatamente nesse topo aqui que eu alertei mais uma vez para os meus clientes que não fizeram as suas saídas ainda, fazerem as suas saídas, realizar parciais. Os meus clientes, a maioria estão expostas em Bitcoin. Tem pouquíssima altcoin envolvida nesse momento, porque já fazem 3 meses que o cenário ele não está para altcoin. Diante a isso, a carteira ela já é mais protegida só de ter mais Bitcoin dentro dela. E nesse ponto foi onde eu falei para alguns clientes que sim, se você não tem caixa, se você não tem capacidade de colocar mais dinheiro para dentro do mercado, você deve sim realizar as posições nos $63 mil. E tudo isso está registrado e eu vou te provar isso nas próximas páginas ali. Mas eu quero que você entenda que nessa alta aqui, não fique eufórico acreditando que a alta vai ser infinita. Nós estamos em tendência de baixa, meu amigo. A média de 200 períodos ela está apontando para baixo. A gente vai encontrar algum topo em alguma região aqui, que vai ser um topo mais baixo do que o topo anterior, e nós vamos continuar a nossa tendência de baixa. Legal? Se a gente olha para o book de ofertas, a gente vê que tem um pouco mais de ordens ali nos $52 mil. Depois a gente tem um pouquinho mais de ordens ali nos $50 mil também, mas como eu já mostrei para vocês, a maior pressão ela está na ponta vendedora. Olha a quantidade de ordens de venda contra as ordens de compra. Isso daqui é um problema, isso daqui é um sentimento bearish para o mercado. E olha só, já fazem 3 meses que eu venho alertando sobre as altcoins, e no dia 15 de abril ali, por exemplo, eu falei para a galera de dentro da comunidade on-chain que eu estava vendido em Ronin e que eu não faria redução de custo em nenhum ativo nesse momento, porque nós estávamos diante de uma reversão, e como eu já via alertando eles faziam meses de que a gente iria ter um topo em 2024, bom, tudo isso aconteceu. Se a gente olhar para o dia 15 de abril ali, dia 15 de abril, Ronin estava avaliada em $3,17. Hoje, Ronin ela está avaliada em $1,60. Isso significa que daqui até esse ponto, nós tivemos uma queda de 50% em Ronin. Essa venda que eu fiz de Ronin, se eu recomprar hoje com a mesma quantidade de capital que eu vendi lá atrás, eu vou ter o dobro da quantidade do ativo. Meu amigo, não existe stake de Ronin que te paga isso, não existe pool, não existe farm, não existe nada que te pague 100% durante 83 dias. Entenda que a importância do mercado, ela mais está na proteção do que em você capturar as altas. Porque entenda só que se eu não tivesse feito essas vendas de Ronin lá nesse período, olha só, a gente está falando de que hoje eu iria precisar ver o mercado subindo 105% para eu voltar no 0 a 0. Eu ia assistir uma alta de 100% acontecendo na minha frente para que eu não tivesse lucro nesse período. As estratégias de proteção, elas são fundamentais. E você sabe o porquê que as pessoas não te falam sobre estratégia de proteção? Porque isso dá hater. Os youtubers, eles não querem falar sobre proteção, eles querem falar sobre alta. Durante os últimos 3 meses, eu tive que aturar uma chuva de haters aqui dentro do canal, falando que eu era completamente maluco, que eu estava falando em proteção dentro das altcoins, que o mercado iria cair, que eu era louco, que eu não sabia de nada. Inclusive, me chamaram de mão de alface e eu tive que aturar isso durante 3 meses aqui dentro do canal. Hoje, eu como esses haters com farinha e não vou retrucar com ninguém aqui. Esse não é o padrão Iteris. Hoje eu como eles com farinha dentro da minha mente, porque eu sei que eles foram as pessoas que pagaram a minha conta nessa brincadeira. Entenda, meu amigo, se você quer ser um investidor maduro, se você quer atingir a sua liberdade financeira, você precisa jogar esse jogo com profissionalismo. Um profissionalismo ao ponto de você respeitar o mercado. Se a tendência é de alta, ótimo, estamos comprados. Se a tendência é de baixa, se há reversão diante da nossa frente, ótimo, estamos vendidos, estamos fora do jogo. E ponto, é assim que funciona o jogo dos investimentos. Você tá achando o quê? Que Warren Buffett ficou bilionário porque ele acreditava que amanhã o ativo pode
subir em linha reta? Obviamente que não. Foi porque durante todos os anos ele foi extremamente estrategista. E você também pode ser estrategista ao longo desse processo. Inclusive, você tem uma grande oportunidade de assistir uma pessoa que tem uma ambição extrema em identificar topos e fundos do mercado. E essa pessoa sou eu, e eu estou todos os dias aqui no YouTube mostrando para você como que eu analiso. Eu estou te dando uma oportunidade de você ver como que eu utilizo as minhas técnicas das minhas tomadas de decisão. Então use isso com sabedoria e não ache que o meu canal aqui é um canal de entretenimento, beleza? Bom, hoje nós estamos vendo um grande panic sell acontecendo, né? As pessoas que acreditaram na alta infinitas, que não entendem do mercado, nesse momento estão realizando grandes prejuízos no Bitcoin. Isso daqui é um ótimo sinal de fundo, também vai junto com a nossa análise de price action para a gente entender que o mercado ele vai fazer um respiro, ele vai entregar um pullback, ele vai entregar uma retração até 59 mil dólares ali, no mínimo, para a gente buscar mais uma pernada de baixa lá na frente. Quando que a gente vai reverter o nosso sentimento de bearish para bullish? Quando a gente formar um pivô de alta, quando a gente romper a média de 200 períodos, quando a gente parar de ter realizações de prejuízo, quando o mercado mostrar para nós que ele tem força para continuar subindo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ver o mercado caindo. Inclusive sobre Ronin, tem uma venda aqui no dia 5 de abril e tem reentradas de posição em Ronin ali por volta dos 2,50. Isso está registrado dentro da comunidade on-chain também. Porque nesse período que a gente bate na média de 200 períodos, isso daqui ó, é um pivô de alta. Isso é um sinal de que o mercado iria entregar movimentações de alta. Só que o mercado ele não teve força o suficiente. E a partir do momento que ele rompe a média de 200 períodos, opa, 0 a 0 de entradas de posição. O que ainda continua sendo válido é a decisão lá de cima. Simples assim. Você tem que jogar o jogo conforme o mercado se movimenta. Se você está vendo, por exemplo, que Bitcoin ele está caindo e você está acreditando em queda, 3 meses, quando a gente olha para abril, a gente está falando de Bitcoin em 66 mil dólares. Se desde esse período aqui eu estava visualizando queda e chega nesse período aqui, ó, a gente vê um grande engolfo de alta, significa que as coisas mudaram. Significa que a gente deve olhar para o mercado em direção para cima, até que a gente chega em uma formação de topo duplo na região de all-time high. Quando a gente chega dentro dessa região de topo duplo, opa, a gente tem mais uma vez sinais bearishes, validando aquela movimentação lá de trás. Ótimo, então a gente volta a ficar bearish, a gente volta a ficar vendido no mercado. É simples, você tem que saber surfar o timing do mercado e não ficar acreditando em uma tese para o resto da sua vida. Bom, a gente fez uma rejeição do custo do investidor de curto prazo ali, isso é péssimo para o mercado, tá? Eu espero que a gente vá passar um período um pouco mais apático aí, um pouco mais chato durante os próximos meses, né? Aqueles analistas de Twitter, né, que adoram mês de julho. Durante todo o histórico do Bitcoin, ele teve 6 vezes de alta e 5 vezes de queda. Isso significa que o mês de julho a gente vai ter alta. Desculpa, para mim isso é análise extremamente fraca. Para mim, uma análise de verdade é você olhar para dados, você entender o que os investidores estão fazendo nesse momento. Não olhar uma tabela no Excel de histórico da performance do Bitcoin em julho. Para mim, isso é amadorismo. Eu acredito que a gente ainda vai continuar tendo movimentações de baixa nos próximos meses. E lembre-se, a redução da taxa de juros ela está para acontecer. E sempre que a gente teve reduções da taxa de juros, nós tivemos momentos em que os mercados americanos eles puxaram para baixo. Em 2019, Bitcoin seguiu junto isso daí e ele foi para baixo também. Então, eu não tenho boas expectativas de que a gente vai construir um novo all-time high, por exemplo, antes da gente ter essa redução da taxa de juros. Hoje nós estamos dentro da fase de capitulação dos investidores de curto prazo, tá? A gente vai ver muito panic sell dentro dessa região, a gente vai ver as pessoas em desespero, os investidores de curto prazo vendendo no prejuízo, o sentimento das pessoas que entraram nos últimos 6 meses, ele é um sentimento negativo. Diante disso, a gente pode esperar com que a gente veja mais pânicos na nossa frente. Enquanto a gente não cessar a pressão de venda,
desses investidores. Enquanto a tempestade ela não passar, a gente não vai ter previsões para voltar para um all-time high. Como eu falei para você, a gente segue o mercado. Se amanhã o mercado mostrar ao contrário, se amanhã o mercado mostrar sinal comprador, ótimo, a gente vai entrar nessa movimentação. A gente não vai ficar apegado na tese de que vai continuar caindo forever, porque a gente sabe que quem manda nesse jogo é o mercado e não nós. Nós seguimos aquilo que o mercado faz. Nós devemos operar a favor da tendência e ponto final. Se amanhã a gente tem uma reversão de tendência, ótimo. A gente entra nessa reversão de tendência e a gente surfa essa movimentação até onde ela for. Se não tiver reversão de tendência, a gente continua operado vendido. E bom, esse daqui já não é mais um momento para a gente iniciar as nossas estratégias de proteção. As estratégias de proteção, elas foram iniciadas lá em abril, como eu te mostrei, dentro da comunidade on-chain, como você vê aqui, alunos da CRM, todos os meus clientes protegidos nesse momento. Agora não é mais o início de proteção. Agora o ponto é a gente avaliar o que nós vamos fazer na próxima pernada, porque o ciclo ele ainda não acabou. Agora nós vamos avaliar pontos de entrada, seja uma reversão em qualquer ponto que for. Eu não sei aonde vai ser o ponto de reversão. Eu não sei se a gente vai reverter, como eu falei, amanhã no 56. Acredito que não, mas se a gente reverter no 56, a gente vai entrar nos 48, a gente vai entrar. Eu não sei em que ponto que a gente vai reverter, mas saiba que agora o momento é de se preparar para reentrar no mercado e não para sair. E se você quiser saber como que eu vou me preparar, entra para a carteira Rumo ao Milhão, o link está na descrição. Lá você vai fazer igual o Gabriel, você vai entender aquilo que eu estou fazendo na prática, no campo de batalha, com dinheiro na frente, não só uma análise, e você vai poder tomar todas as suas decisões. Saiba, eu tenho uma sede por encontrar topos e fundos. Diante a isso, você verá as minhas carteiras se movimentando nessa direção. Se eu enxergar que é fundo, seja ele no curto prazo ou no longo prazo, seja ele cíclico ou periódico, nós iremos comprar. Eu irei montar uma estratégia para isso. Se eu enxergar que é topo, eu irei montar uma estratégia para isso também. Beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Eu lhe desejo um ótimo final de semana mais uma vez e eu te vejo de volta na nossa próxima análise na segunda-feira que vem. Um ótimo final de semana e durma em paz, caso você esteja protegido.